Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2009 da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou fazer agora a questão número 12. A questão fala assim: um cubo de certo material metálico com 5 centímetros de lado e temperatura de 100 graus Celsius é imerso em um recipiente cilíndrico de diâmetro 10 centímetros com água a 25 graus Celsius. O nível inicial da água no recipiente antes da imersão do cubo é 20 centímetros. O recipiente não perde calor para o ambiente, desprezando a temperatura desprezando a variação do volume da água e do material com a variação de temperatura, a temperatura final após o equilíbrio térmico é aproximadamente. Bom, dados: densidade do material, 1.600 kg por metro cúbico. Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Calor específico do material, 418 joules por quilo Kelvin. Cuidado que a temperatura está em Kelvin. E calor específico da água, 4,18 joules quilograma Kelvin. Bom, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que determinar qual é o volume do cubo e qual é o volume da água. Certo? De que forma eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira, olha só. Quando a gente descobrir o volume aqui e o volume aqui, a gente acaba descobrindo a massa do cubo e a massa da água. A massa do cubo eu vou chamar de mc, a massa da água eu vou chamar de ma. Certo? Então, olha só. Para a massa do cubo, eu vou fazer isso aqui, ó. Densidade não é igual a massa pelo volume. O volume do cubo não vai ser igual a lado ao cubo. Então, a gente sabe que a massa do cubo vai ser a densidade do material do cubo vezes o seu volume. Então, eu sei que a massa do cubo vai ser a densidade do cubo, ele disse que é de 1.600. E o volume do cubo, ele não disse que ele tem aresta de 5 centímetros. Então, eu já vou passar isso aqui para metro, porque 5 centímetros é 5 vezes 10 a menos 2 metros ao cubo. Beleza? Então, olha só. A massa do cubo vai ser, olha o que eu vou fazer, ó, 16 vezes 10 ao quadrado, vezes 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125, vezes 10 a menos 6, porque a gente multiplica esses dois camaradinhas aqui. Então, eu sei que a massa do cubo vai ser igual a 2.000 vezes 10 a menos 4. Ou seja, eu sei que a massa do cubo vai ser igual a 0,2 kg. Agora, eu tenho que determinar também a massa da água, né? Então, ó, massa da água. De que forma eu vou fazer isso? Eu vou fazer da mesma maneira, ó, que a massa da água, né? A massa da água vai ser igual à densidade da água vezes o volume. Bola, qual vai ser o volume da água? Cara, volume vai ser o quê? A base vezes a altura. A base não é uma base circular? Então, é a área de um círculo, né? Qual vai ser a área, então? πr ao quadrado, beleza? Então, aqui vai ser assim, ó. Eu vou escrever aqui só para a gente entender, não escrever aqui e ficar muito carregado. O volume da água vai ser o quê? πr ao quadrado vezes a altura, só que eu vou usar essa altura aqui. Entendeu? Entendeu? Então, como é que vai ficar para a água? Vai ficar massa da água é igual. A densidade da água, o problema falou que é 1.000. Beleza. Então, vai ficar assim, ó, 1.000
certo? Vezes πr ao quadrado vezes a altura. Esse cara aqui, eu vou fazer assim, ó, o volume da água vai ser... Eu vou usar o π como 3,14, beleza? O raio, ele falou o seguinte, que se o diâmetro aqui vale 10, o raio vai valer quanto? 5 centímetros. 5 centímetros passando para metros é igual a 5 vezes 10 a menos 2. Só que é raio ao quadrado vezes a altura. Cara, a altura não é 20 centímetros? Então, 20 centímetros é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o volume da água é, fazendo isso aí, né, a gente vai achar um valor de 1,57 vezes 10 a menos 3, beleza? Metros cúbicos. Aí, agora, é só substituir aqui, ó, que a massa da água vai ser 1.000 vezes 1,57 vezes 10 a terceira. Esse 1.000, né, simplifica com 10 a menos 3. Eu sei que a massa da água é 1,57 quilos. Beleza? Só que o problema está falando que ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico, não é? Quando a gente mistura, ó, a temperatura após o equilíbrio térmico. Então, eu posso dizer o seguinte. Para o equilíbrio térmico, eu vou ter o seguinte, que a quantidade de calor do cubo mais a quantidade de calor da água vai ser igual a zero, porque é um equilíbrio térmico. Então, vai ficar assim, ó, massa do cubo, calor específico, variação de temperatura, mais massa da água, calor específico, variação de temperatura. Beleza? A massa da água, do cubo, né? A gente viu que é 0,2. Então, vai ficar assim, ó. 0,2. Calor específico do cubo, ele disse que vale 418, né? Então, 418. Vezes a variação de temperatura. Aqui, eu vou botar assim, ó, cuidado, pois a temperatura é em Kelvin, né? Então, eu posso dizer que a temperatura inicial da água é de 25 e o do cubo é 100. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 25 mais 273 vai me dar 298 Kelvin. E a temperatura inicial do cubo vai ser 100 mais 273, vai me dar 373 Kelvin. Cuidado para não errar, beleza? Então, aqui vai ficar o quê? T menos 373 mais 1,57, que a gente descobriu, vezes o calor específico, que vai ser 4,18, não é? Então, vezes 4,18 vezes T menos 298. Tudo isso igual a zero. Beleza? Fazendo essas contas aí, vai ficar assim, quer ver? Então, depois de fazer todas essas contas, eu chego à conclusão de que a temperatura de equilíbrio é de 298,943 Kelvin. Só que eu tenho que voltar para Celsius, então a temperatura em Celsius vai ser o 298,943 menos
273. Então, eu sei que a temperatura em Celsius vai ser igual a 25,95 graus Celsius. Arredondei aqui, beleza? 25,95 graus Celsius é aproximadamente 26. Resposta letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.